Sorry. Pois é, Blackgate é uma entidade, meu. Ela também mencionou agora, no momento em que tu deu play no troço, ele falou, tá gravando, tugdum. Blackgate mencionou o centro de No final do Todos programa... são Blackgate, cara. É tipo uma mídia ninja da arte. Produção Blackgate. Vou dar um episódio do como é que é o... que é Black... Posso... Tá gravando já? Black Mirror, tipo... Estamos sendo observados, assim, o tempo todo. Blackgate é o presente. No final do programa a gente recolhe doações dos artistas como rim, fígado, pulmão. É, e a gente abate o artista e come a carne dele pra incorporar o talento. Droga, ele tá sabendo muito cedo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do podcast Blackgate. Estamos aqui com um digníssimo convidado de hoje, que é o Marcelo Porto. Yo. E estamos aqui também com os nossos âncoras já dos primeiros episódios, que eu, Rodrigo Westphalen, e... Eu, Rafael De Carli. Rafael De Carli, ok. Dá-lhe, Beleza. satisfação. Hoje a gente vai tratar, então, vamos conhecer um pouco mais do Portinho, Lenco. do Lenco. Qual é o nome do outro? Maidu. Maidu. Vamos conhecer um pouco, então, da onde surgiu esse ser que está aqui hoje sentado com a gente e vai compartilhar a sua arte, sua história. Vamos saber do seu princípio, seu primeiro contato com... E também poder meio que ilustrar para quem está nos ouvindo o que é o seu trabalho, né? Para quem ainda não... Quem sabe, talvez o cara já abre uma outra aba ali, já te dá já joga no Google e já pode estar sabendo. Mas certo. Se a pessoa não fizer isso, ela tá praticando uma corrida e ouvindo um podcast, né? Faça exercícios físicos, inclusive. Beba água. Beba água. E consuma arte, é isso. Até Triade. Tá bom. Vamos então... Então, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, gratidão total. Salve, galera. Espero que tenha muita gente ouvindo. É um prazer poder estar incentivando assim a arte, né, de uma maneira que eu nunca tinha feito antes, né, através de um microfone aqui, mas entre amigos, que é como eu gosto muito de trabalhar. Se quiser já ir abrindo alguma coisa para dar uma olhada, tem site, tem Instagram, é Mark Lenco, MARCLENKO. Já acha, toca no Google que já aparece. E quem está aqui hoje falando com vocês é o Marcelo. O Marcelo, acho que ele é um bom representante de todos, né? Eu vou soar um pouco agora como aquele personagem do Fragmentado. Eu não tenho 23 personalidades ainda, mas quem sabe um dia eu chego porque lá. É um processo, né? É um processo. É um processo de Vai criando cada um fragmentação. vez. Exato. Conforme tu faz uma análise de si mesmo, né? Isso. Se separa em pedaços. Às vezes é dependendo da expressão mesmo, que eu vou me dando conta que tem muitas coisas dentro de mim que muitas vezes não marcam hora para aparecer, assim, e aí ela simplesmente tem que ir para fora. Tô com 26 anos agora, assim, nos meus trabalhos como Lenco, né, Marcelo Lenco, Mark Lenco, enfim. Isso começou quando eu estava com 23 anos, isso foi 2015, eu acho, em torno de 2015. Eu estudava psicologia. E a partir de lá, muito influenciado pelos conhecimentos de psicanálise, eu comecei a entender eu comecei a conseguir perceber algumas dimensões do meu caráter, da minha personalidade, da minha psique, como eles gostam de falar, das quais eu não tinha controle, das quais eu queria entender melhor, saber mais, das quais eu sabia muito pouco. Então eu comecei a entender, a enxergar, né? Não é só ver, mas a enxergar melhor a arte. Descobri mais tarde que a psicanálise tinha uma conexão muito forte com o expressionismo. Acho que muito por causa essa capacidade de catarse que expressa conteúdos obscuros, inconscientes, ou mais automáticos, assim, sem um domínio tão grande, nenhuma articulação tão elaborada da razão, né, da consciência e tal. Então... Até porque a gente está num contexto
hoje em dia muito muito racional, né? Muito racionalista ali, desde há muitos anos, assim, voltado para tu conseguir enxergar tudo como tu enxerga, como tu toca, como tu ouve, e muito cruamente, né? Sem misturar o teu eu com o que tu tá vendo, né? Assim, sem permitir muito essa mescla. E tem muita coisa, então, que a gente não consegue expressar. É dos próprios sentimentos, né? Da questão dos sentimentos e de alguns conflitos, uns conflitos internos, até da nossa própria racionalidade, às vezes, que a gente não consegue solucionar a nível racional. Sim. E a gente vai dar vazão de alguma forma, né? Sim. Eu acho que o sistema pede objetividade, continuidade, né? Um roteiro, assim, uma rotina. E eu não falo isso de forma odiosa de jeito nenhum. Eu não sou contra o sistema nem nada, né? A gente fala isso, né? Nossos produtores de cultura são muito contra o sistema, né? Mas não é esse o ponto, eu quero dizer, eu entendo isso e eu só tento me encaixar nessa necessidade de manter uma coerência e uma continuidade, né? Uma linearidade, assim, eu tento entender o meu corpo e me encaixar nessa jogada, assim. Aí eu vou vendo que certas coisas vão acontecendo no caminho, muitas fogem do meu controle, aí... Enfim, eu não posso sair da corrida, né? Não posso parar um pouco para tomar um ar, não. Mais ligeiro voa nesse troço, né? O cara tem que estar ligado. Tá, mas então vamos voltar um pouco ali. Tu estava cursando psicologia, isso. Chegou a terminar ou não? Não concluí o curso ainda. Não concluiu o curso ainda. Tu ainda está estudando? Eu pausei em 2017, para me dedicar 100% à arte. E se tu pudesse, assim... Obviamente, de uma forma simplificada, achar o momento onde tu e a arte se cruzaram, assim, sabe dizer que momento foi esse? Sei, foi uma paixão. Sempre. Foi uma paixão, né? Recorrente, né? Foi uma paixão, cara. Foi ali em 2015, eu lembro, foi no verão de 2015, tinha uma distância entre eu e uma pessoa, uma distância intransponível, assim, para as circunstâncias da época, e eu tive uma vontade muito forte de externalizar essas sensações. Já muito dentro do estudo, né, do curso da psicologia, lendo muito, trabalhando muito autoanálise, decidi materializar essa sensação, e ali eu peguei uma folha, uma tinta que eu já tinha comprado numa outra ocasião parecida, e então pus para fora. Sempre não, mas tive o hábito de desenhar desde muito pequeno, assim, sem seriedade nenhuma, sem instrução nenhuma. Nunca chegou até esse momento fazer um curso, alguma coisa, fazer uma aula de desenho, de arte, de qualquer coisa assim, nada? Comecei pintando meu próprio reflexo no espelho. Primeira eu devo ter tido umas 5 ou 6 experiências dessas, e eu já estava acompanhando artistas pelas redes sociais, né? E até que chegou um momento que eu decidi ir para uma escala um pouco maior, pintar a óleo. Transformei um quarto abandonado na casa da minha mãe num ateliê. Estiquei a primeira tela, mais ou menos desse tamanho assim. E pintei um amigo meu que mesmo tinha feito a foto, uma figura que me interessava muito, assim. É uma personalidade bem forte. Eu produzia foto, eu tinha equipamento profissional para isso, e fui pintar ele, né? O retrato sempre me encantou, talvez por essa questão do estudo do indivíduo, né? A perspectiva da psicoterapia, já da coisa do tete-a-tete, olho no olho, né? Da transferência, da contra-transferência. O indivíduo continua sendo o meu objetivo principal de trabalho, mas, enfim, desde o início foi a ideia do retrato mesmo. E quanto tempo foi aí entre tu começar esses teus primeiros traços de ti mesmo, digamos, né, no espelho, pra tu passar até tu resolver assim, não, vou pegar esse quadro enorme aqui e vou botar tinta óleo nele? Cara, foi uma questão de uns 2 meses, eu acho. Foi rapidinho, eu tava com 22, 23 na época, eu acho. As coisas tinham que acontecer meio logo, né? Tem uma coisa que... como é que eu posso dizer?
Não é um ímpeto criativo, antes disso eu acho uma faísca uma vontade de organizar o caos, assim, eu acho. Tu tá naquela situação talvez angustiante ou simplesmente impressionante e tem vontade de fazer alguma coisa com aquilo, né? E então o pulo foi bem rápido. Em questão de 2 meses eu estava no meu novo ateliê já praticando. Trabalhava 8 horas por dia, estudava à noite, chegava da faculdade e ia pintar até umas 3, 4 da manhã. Acho então que foi uma coisa que simplesmente tinha que acontecer, assim. Tinha que fazer isso para dar vazão a tudo que estava acontecendo. Fez muito sentido. Na época já eu estava preparando a minha cabeça, eu escrevia muito, era uma das maneiras que eu conseguia me expressar, eu lia muito. E então eu estava muito preparado assim para responder aos meus impulsos corporais, digamos assim, né? Concebendo aqui corpo como uma unidade só, né? A gente costuma separar corpo, mente e espírito, né? Para mim é tudo uma coisa só. Então eu estava já apto a responder a qualquer estímulo pessoal e então foi muito natural, foi uma resposta natural aos estímulos, assim. Tu acha que no teu processo ele foi uma junção entre aptidão e técnica? Ou simplesmente aptidão e começou a evoluir a partir da aptidão e tu começou a se interessar? Como foi isso? Foi primeiro aptidão. Essa facilidade que eu já tinha com o lápis. Porque apesar de nunca ter tido aula, as minhas experiências com autorretrato já foram bem satisfatórias desde o início, assim. A tinta continua sendo... eu continuo desvendando os mistérios da tinta. Tenho muito que aprender, nossa, muito. Mas foi então, eu acho que a galera curte falar em dom, né? Eu acredito em predisposição, assim. Talvez eu simplesmente acertei o pulo, assim. Me conectei, como eu disse, com o meu corpo, que tinha facilidade para manejar aqueles instrumentos daquela forma. Eu queria muito que desse certo, né? Então força de vontade, motivação. Fechou todas, foi indo, foi um retrato, foi outro, sempre com participação de gente, meus amigos, sempre trabalhando com quem eu gosto, né? Um trabalho que fazia muito sentido para mim. Uma coisa que eu nunca tinha visto antes em lugar nenhum. E aí, poxa, adorei, achei que deu muito certo e pensei que, quero continuar nisso aí. Todo mundo ficando impressionado, assim, né? E essa tua... Tu disse que veio de uma aptidão, né? Tu se conectou com o teu corpo, né? Nessa facilidade que ele já tinha. Tu acha que as outras pessoas, elas precisam de uma entender qual é a sua aptidão, ou elas podem ir atrás do seu interesse e desenvolver, mesmo que elas se sintam que não são aptas a desenvolver aquilo que elas podem tecnicamente desenvolver? O que tu acha sobre a questão da técnica e do talento, digamos assim? Legal. Pergunta legal. Eu não quero desestimular ninguém a fazer nada. Mas tem uma questão que eu uso pra mim, assim, que eu acho muito mais fácil, não mais fácil, assim, mais fácil, tu prestar atenção no que é teu, assim, que tá na tua volta, que talvez te pertença mais do que algumas outras coisas, assim, e tentar te familiarizar bem com elas, entender elas bem, enxergar elas, se comunicar com elas, porque talvez seja alguma coisa que faça muito sentido já pro teu corpo. Sabe? Alguma coisa que tu possui mesmo, que é teu, assim. Sabe? Sei lá, eu com 17 anos me dei conta que eu não poderia ser um jogador da NBA, sabe? Não importa quanto eu tentasse, assim, não tava rolando, não dava. Entre outras coisas. E, como eu disse, a minha vontade de me integrar comigo mesmo me levou até a pintura, até a arte plástica, a arte visual. E hoje, né, todas as outras coisas que eu faço. Então, eu acho que autoconhecimento é muito importante para essa questão, assim. Autoconhecimento, seja através de
terapia, né, psicoterapia, qualquer terapia holística, enfim, qualquer ferramenta assim, ou conhecimento que te ajude a te conectar bem contigo, para tu saber bem o que tu quer, assim, motivação é muito importante. E tem muita gente, eu acho, que se frustra, já passei por isso, que é se esforçando muito para fazer algo que não se tem certeza de que se quer, sabe? Muito provavelmente não se quer, mas está ali porque viu em algum lugar, às vezes curte simplesmente a estética da coisa, sabe? Tu faz uma... é uma poda positiva, digamos assim, né? Que tu vai fazer assim, tipo... Tu não... Tudo bem, eu não tenho... Não tá em mim, assim, a habilidade, assim, esse talento, digamos assim, pra essa atividade X ou Y que eu gosto. Então, mas o que tem em mim? É isso que tu propõe, assim. O que eu posso fazer com esses braços aqui, com essas mãos, sabe? Com essa cabeça, assim. Poxa, o meu consumo de arte se regula muito por essa questão. Eu digo consumo no sentido positivo, né? Um consumo de um alimento, por exemplo. Eu me expresso artisticamente de várias técnicas, diversas técnicas, alguns objetos de estudo diferentes. Mas o que eu compro para o meu acervo pessoal de arte são coisas que eu acho maravilhosas e que eu sei que eu não tenho a destreza para fazer. Talvez nunca tenha o tempo a investir para chegar em tais resultados, né? Por isso eu não estou dizendo que tu não é capaz de qualquer coisa. Só que eu acho que tem certas coisas que estão mais perto, sabe? E que, puxa, são de tão grande satisfação a conquista, né? Quanto coisas que estejam muito distantes, assim. Tu acha que as pessoas podem acabar se perdendo numa busca que elas, tipo, pelo inalcançável, assim, a nível de, tipo, ficar buscando coisas que elas sabem de algum modo que elas não conseguem alcançar? Não saberia ou tu dizer. Acha... Não saberia dizer. Para mim, me frustrou um pouco essa busca. Né? Os mais contra a cultura, assim, que eu lia, costumavam criticar muito sistemas de ensino, assim, de graduações, né, de obtenções de títulos, esse tipo de coisa, porque eles diziam que era uma busca sem fim, né? Tipo, tá sempre te preparando e tal. Eu, jovem, me deixei muito levar por isso, assim, tanto que daí eu tentei achar o meu próprio caminho através de ação mesmo e não tanta preparação. Mas hoje essa perspectiva mudou um pouco, mas o que eu quero dizer, respondendo a sua pergunta, é que eu me frustrei com essa história da busca e dentro de um ambiente acadêmico eu me peguei muito desconectado do mundo real, sabe? Muito desconectado do asfalto, da calçada, sabe? Da rua, das pessoas, da maioria das pessoas, né? O ambiente acadêmico continua sendo um espaço de privilégio, né? Social, talvez, de minoria. E, enfim, eu queria uma coisa um pouco mais real, palpável. Passando pra parte prática um pouco, cara, o que tu faz hoje? Quais são os trabalhos que o Marcelo, o Lenco e o Maidu, mas o Maidu deixa ele quietinho ainda, ele ainda não se expôs, assim. Eu tô pintando a óleo. Eu comecei fazendo retrato. Hoje eu tô pintando de forma um pouco mais abstrata. Continuo tendo uma paixão enorme por paisagens, por dito realismo. Mas hoje estou explorando a pintura de forma um pouco mais abstrata, misturando materiais. Estou trabalhando também, estou estudando escultura. Tenho algumas realizações com o processo de moldagem, né, e escultura em resina, que é uma espécie de primeira etapa para um bronze, um negócio assim, um pouco mais, né, elaborado. Estou trabalhando com madeira, bastante com madeira. Ultimamente é o que eu mais tenho feito. Formas abstratas com madeira de garimpo. Eu percorro madeireiras atrás de resíduo, pego madeira de demolição também. Então estou trabalhando com essa espécie de reciclar, uma espécie de ressignificação da matéria
abandonada ou descartada. Matéria essa que já teria meio que um destino unilateral assim, para a construção civil, né? Eu estou muito entrando nesse pensamento de que talvez mudanças efetivas sejam através do que... Porque, né, sou um sonhador, né? Preciso deixar isso claro. Mudanças efetivas no jeito que a gente está conduzindo as nossas vidas e a sociedade seriam não através da criação de coisas novas, que é o que se tenta há muito tempo, assim, né? E, inclusive, é através dessas tentativas que se chegou a barbáries descomunais, assim, desumanas. Eu acho que é aproveitando o que a gente já tem, pensando o que a gente faz com isso. Porque tá aí. Tá aí. Tá estipulado. É quase impossível tirar. Então, como é que a gente lida com isso agora, sabe? Vamos ressignificar. Se está acontecendo desperdício de material, se está acontecendo exacerbação em exploração de matéria-prima, vamos ressignificar o uso disso, então, né? Para que não seja nocivo, e sim uma coisa boa, positiva e duradoura e cíclica. Certo. Então é isso, é pintura, escultura, madeira. Eu trabalho também com joias, trabalho com prata. Produzo pratas, joias. Como é que tu descobriu todos esses mundos aí? Tipo, uma coisa foi levando a outra, foi inspirações em pessoas que tu foi conhecendo, foi através, sei lá, foi internet, foi... Como é que tu foi chegando nessas coisas, assim? Então, eu acho que foi justamente por essa conexão que eu tive comigo mesmo, que foi me ensinando que eu era talvez capaz de fazer essas coisas que eu tanto admirava, sabe? Poxa, eu do nada tentei pegar o pincel ali, a tinta e deu certo. Que massa, talvez haja uma possibilidade de viver disso, né? Questão chave. Aí, ao longo desse processo, como eu não tinha estudo nenhum, né? E eu vivo numa comunidade que não incentiva a produção artística. Então, eu muito tive que... Eu tenho artistas na família, aliás, a minha maior inspiração é a minha tia, Cláudia Sperb. Mas mesmo assim... tu tem que estar mais, como é que eu posso dizer? Tem que estar mais na tua cara para que tu te motive o suficiente para prestar a tua vida aquilo, sabe? É a oferenda mais importante, né, ao Deus, sociedade, a tua própria vida, né, cara? É um sacrifício, né? A motivação tem que valer a pena. Então eu fui... pesquisando, assim, tanto artistas perto de mim, quanto artistas muito longe. Pesquisando os trabalhos, fui me encantando, coisas que eu achava que eu conseguia fazer, coisas que eu queria fazer. E fui tentando, experimentando, né? Muito erro, mas também dando certo, sempre muito esforço. Então, muitas coisas dando certo, isso foi muito bom. Uma coisa foi levando a outra, assim, consigo fazer isso. Poxa... Olho bem para aquele trabalho lá e vou tentar fazer uma coisa parecida. Aí vou lá mexer com o material que o outro artista que eu vi que ele usou, resultado bacana, beleza. Como é que eu posso traduzir isso agora porque eu penso, sabe? Usando esse material, essa terra, essa areia, esse resíduo, esse vidro, esse plástico, esse couro, esse pano. Tá, e agora trazendo para um assunto muito mais assim, a nossa sociedade racional e contínua e linear, assim, trazendo para esse lado. Hoje tu tem a tua renda da onde? A minha renda está vindo principalmente dos trabalhos artísticos, da arte. Seja lá qual dimensão dessas técnicas que eu tenho explorado, e estou tirando a minha renda também de produção de dispositivos de tratamento acústico, que é um trabalho que surgiu não tem muito tempo, mas que está gerando resultados muito legais e que me permite trabalhar com a madeira. Foi a partir daí que surgiu esse trabalho, na verdade, né? Foi uma associação com um amigo engenheiro civil, especializado em engenharia acústica. Conexão muito forte a gente tem, ele viu meu trabalho com madeira, a gente começou a pensar, ambos gostamos muito de arquitetura, de decoração, né? Arte de decoração, produto, design,
E daí a coisa começou a enveredar para esse lado, assim, né? Nós fomos vendo as possibilidades do que dava para fazer dentro do ateliê e tá rendendo um trabalho muito legal. Então é arte e tratamento acústico. E quando tu diz a arte, é tipo a venda das artes que tu produz? Sim, a venda das artes que eu produzo, exatamente. Trabalhei no início com retrato. E tu fazia venda, tipo, era direto com a pessoa, no caso, tu fazia... Encomendas, ela comissões, encomendava, isso. fazia o retrato e... Exatamente. Encomendava presente, ou a própria pessoa queria ter a possibilidade de se contemplar, assim, imortalizada no tempo. Então, trabalhei bastante com isso no início, até que eu quis ficar um pouco mais livre para criar. E tu produz na parte dessas outras obras, no caso, onde é que elas são vendidas nesse sentido, sabe? Elas são vendidas assim por... é alguém que tu conhece, tu apresenta no ateliê, ou tu tem algum espaço onde elas ficam expostas, ou tu leva ela para exposições... Ou tudo isso junto. Ou tudo isso junto. Um pouco de cada de tudo isso, exatamente, um pouco de cada coisa. O meu ateliê é bem grande, é no mesmo lugar onde eu moro, então tem muita coisa exposta na minha casa. Tem bastante coisa guardada já. Participo de exposições, estou tentando estar sempre em contato com a comunidade, então eventos, feiras que acontecem públicas, assim, eu tento estar presente. Tenho recebido vários convites, graças a Deus. O retorno para o trabalho está muito bom. Eu me exponho muito através das redes sociais, que levam até o meu site, e lá acontece bastante venda. Então, muito boca a boca, sabe? A pessoa manda mensagem mesmo pelo Instagram, interessado, e-mail pelo site, consegue meu telefone através de outros clientes e tal. Isso foi um processo natural ou foi uma coisa que tu foi... digamos, as pessoas começaram a vir atrás de ti, procurando, ou tu começou a ter a noção de que tu tinha que ter uma renda e isso tinha que ser exposto de algum jeito para... Sim. Não, eu sempre fui muito devagar com a exposição do meu trabalho. Muito. Porque eu acho que eu sou bem exigente, assim. Então, e tô no início, né? Então, como é que eu posso dizer? Talvez 80% do meu corpo de trabalho é pesquisa e exploração do que eu tenho, assim, já pronto, sabe? Então, eu fui expondo, né? Enfim, fui mostrando o meu trabalho na medida em que eu achava legal e que eles estavam prontos, assim, um resultado bacana. E o retorno foi vindo, aos poucos. Natural, assim. Natural. E em que ponto transitou de tu tá trabalhando, tu tá estudando, e daí agora você está respirando a tua arte e Eu viajei, eu fui literalmente. Eu viajei, eu sentei assim e disse, foda-se. Rapaz, é agora. Famoso chutar o balde. Teve bastante foda-se. Sem o foda-se não existe, a arte... Então, nessa nossa eu costumo brincar, chamar de monocultura, né? Porque não tem muito espaço, assim, para vias alternativas de construir vida, assim, é uma coisa tudo muito quadradinho. Mas, enfim, eu fui viajar, eu morei um tempo nos Estados Unidos, no Colorado, trabalhando na indústria do esporte de inverno, assim, nada a ver, sabe? Como assim? Eu trabalhava numa loja de artigos de esporte de neve. Ah, pode crer. Eu fui atleta durante a minha juventude, durante a época do colégio, né? Fui atleta, sempre gostei muito de me exercitar, praticar esporte e tal. Acho uma dimensão importante que condiciona o meu trabalho, que o meu trabalho é muito físico, é muito corporal. Então, conhecer as minhas limitações físicas me ajuda muito. Então, tá sempre botando o meu corpo num certo limite, assim, botar uma aventura, um exercício, um peso para levantar, alguma coisa assim. Até que ponto a mentalidade do esporte entra na tua arte? Conhecimento do corpo, aquilo que eu falei no início, sabe? Para mim sempre foi tanto uma paixão, um estímulo, uma vontade, um desejo, quanto um facilitador para o meu trabalho é eu saber que se eu estiver parado nesse ponto aqui, para eu chegar no ponto B, eu consigo com um pulo, sabe? Ou que se eu quiser traçar um risco do canto da tela até o outro, eu consigo com o corpo.
e que o gesto vai ficar uma coisa interessante. Enfim, me ajuda a saber, porque eu sempre fui muito pouco de desenvolver estudos antes das obras. Eu sempre fui direto para a obra grande mesmo. Fui direto. Tive a ideia, eu vejo ela na minha cabeça, e eu acho que é aí que essa comunhão com o meu corpo facilita, porque eu meio que... pode soar um pouco preponderante, assim, mas eu tenho certeza que eu consigo realizar, sabe? Então eu vejo a parada pronta e eu já sei, vou fazer assim, assim, assado e tal. E aí eu sei que o meu corpo vai me ajudar. Isso é louco que se encaixa nos sei lá quantos tipos de inteligência que existem, né? Que tipo, a inteligência física, digamos, que é basicamente tu vê uma coisa e o teu corpo, ele naturalmente ele reage àquela coisa pensando, eu consigo fazer isso de tal jeito. Eu já calculei o meu movimento sem nem pensar nisso. É, isso aí. É uma coisa muito natural, né? Muito animal até, talvez, quando vê. Muito natural, tipo, dei a sorte, sabe? É uma das coisas que são minhas, que eu tava falando antes. É uma condição minha, cara. Puta, se eu não usar isso, eu vou estar sendo um bobo, sabe? Eu tenho que usar, tá na minha cara, eu amo, tá me ajudando a ganhar a vida, eu quero viver disso. Quando tu tava falando de todos os tipos de arte, de peças que tu produz, eu não consegui deixar de relacionar até com a vivência da música, tá ligado? Sim. Que, por exemplo, quando tu tá dentro de um lugar que tem 17 instrumentos, tu tá sozinho nesse lugar, todos esses instrumentos estão à tua disposição, tu vai tentar tocar eles. Mesmo que tu não consiga de primeira, tu vai tentar e tu vai partir para cima deles como se eles fossem teus e tentar se apropriar da vivência daquilo, claro, levando em consideração a tua própria vivência, né? Tipo, por exemplo, eu que não toco marimba, sei lá, vou tocar marimba de acordo com a minha experiência com outros instrumentos, né? E com a minha experiência com a música. Então não vai ser a mesma coisa que um cara que toca treinado, marimba. educado na coisa, mas pode fazer muito sentido para ti. Exatamente. E pode ser muito fácil para ti. Essa é a questão. Isso que eu vi muito no teu trabalho. Por exemplo, tu pode pegar várias características que não eram tuas e tornar elas completamente tuas. Sim, a matéria, né? Trabalhar a matéria de uma forma que eu consiga me expressar, dar a minha identidade. Exatamente. Sim, eu gosto o que é muito disso. importante, né, cara? Porque o que o cara mais vê é, tipo, gente fazendo a mesma coisa. Fazendo a coisa natural ali, que é o normal, que tu já vê em vários lugares. Isso Mas é aí... sabido entre os artistas, inclusive, né? Até esses dias virou meme esses tempos, eu vi no Instagram de um artista um enorme que eu sigo aí. Ele falou assim, como se tornar um artista popular? Faça tal coisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Pois é. O meu... E o dia que entra a graça? Cadê a graça? Então, pode ser maravilhoso, eu respeito muito esse caminho, sabe? Mas o meu caminho é outro, eu quero poder ser um eterno aprendiz, assim, um experimentador, e eu ainda estou descobrindo o mercado da arte, é uma questão, né, essencial. Eu estou descobrindo o meu espaço nesse mercado, tem assim, futuro. Onde está o teu mercado? Onde está? Existe um quê de intelectualidade, eu acho, nessa hora, porque o meu trabalho ele acaba sendo muito conceitual. Ainda estou desenvolvendo essa ideia, mas é que, digamos que, como eu não produzo sempre a mesma coisa, só que sou eu em todos os trabalhos, não necessariamente para alguém que não tenha o olho treinado, educado, enfim, para essa questão, vai perceber isso. Né? Porque quando tu tem um personagem, tu inventa um personagem, sei lá, como tu é como artista visual, inventa um personagem ou inventa uma técnica e fica aplicando ela, bom, claro que não vai pegar se não for bom, lógico. Mas, enfim, tu começa a te tornar popular quando tu começa a trocar com mais pessoas, né? E, como é que eu posso dizer? A educação no nosso país é escassa, quer dizer, é minoria, né? Então, quando um artista popular vai estar trocando com pessoas que não têm o olho para a arte, digamos assim, né? Porque a arte, ela tem um nível enorme, a arte visual, né? Tem um nível enorme de abstração, assim como a música.
Uma coisa é uma música popular, outra coisa é uma música refinada, não precisa ser clássica, mas um subgênero de um subgênero que é uma coisa que exige um ouvido educado. A arte visual acaba a mesma coisa. Então eu acho que o meu mote, o meu escopo hoje, o meu nicho, digamos assim, tá entre pessoas que veem, se não antes, na mesma hora, signo e significado. Sabe? Isso é muito importante mesmo, assim. Enfim, aprendi com o ensino, o estudo de psicologia, uma máxima da fenomenologia, que seria que a experiência real, física, que a gente está tendo aqui agora, é a mais importante. E é só o que interessa. Sabe? É bem drástico, assim. Não há para nós, né, seres humanos, eu estou, né, falando da ideia dos caras, né? Não há corpo sem significado, não há símbolo sem significado. Portanto, a gente está sendo agora encharcado por significado, queira a gente ou não, saiba a gente ou não, né? Tem outra máxima que diz assim: não somos nós que temos as ideias, são elas que nos têm. Então elas estão aí, a gente transita entre elas, sabe? E isso é muito está sendo muito legal na minha vida, e é uma provocação constante, porque torna todo o signo visual, sabe? Isso aqui, vocês dois, esse ambiente, torna isso tudo muito ativo na minha mente, né? Porque está entrando. Tá Queira ou não. Tá processando de uma forma até bem mais consciente todas as Hoje em dia, sim. Hoje, né? Bem mais Bem mais consciente todas essas informações que antes eram que elas estavam lá, isso. E elas não eram simplesmente, tipo, elas não eram notadas de forma consciente. Na verdade é isso, né? Elas estavam inconscientemente, elas agiam sobre ti. Exatamente. Tirava todas as tuas conclusões a partir dessa... Eu reagia a elas, né? A elas, né? Só que sem saber, né? Por isso que, se fosse para eu dizer qualquer coisa assim, da onde que veio, o porquê do que eu faço, a primeira coisa é conhecimento. Conhecimento, cara. Sabe? Estudo. No meu caso, eu descobri a arte através da ciência. Então, bom, enfim, conhecimento, estudem. E a pergunta é a seguinte: dá para descobrir a ciência através da arte? Acho que sim. Acho que sim, total. Acho que essa foi a troca que eu ganhei, na verdade. Porque a parte da ciência que despertou o meu interesse pela arte era a ciência psicológica. Ou seja, como é que eu posso dizer? Eu entendia que o trabalho de arte visual, arte plástica, é um corpo simbólico cheio de significado. Então eu vou estar diante daquilo e eu vou estar sendo influenciado, sabe? Isso é uma coisa de psicanalista, eu acho, né? As coisas vão acontecendo e o psicanalista vai e pergunta: tá, mas o que isso significa? O que é isso que aconteceu, sabe? Mas por quê? A coisa precisa acontecer antes, e esse é o bonito da arte do impressionismo, por exemplo. Porque ela vai acontecer, pá, 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 pá. De repente vai olhar assim: bah, cara, o que é isso? O que foi isso, sabe? Esse bagulho rolou, né? Tu vai olhar ali aquilo, sabe? Vai começar a associar assim com algumas coisas. Ah, de fato, eu tô me sentindo de tal maneira. Né? Espingou tinta por tudo aqui, me passei. Parece que o cara pensa depois das jam, né? Tipo, tá ligado? Porra, termina, aconteceu, né? Termina o 18º minuto da música que tava improvisando e pensa assim: pá, a gente exagerou, né? Se passou, né? Exatamente. E isso é muito tri na música. Eu sempre comparo arte visual com música. Até porque tu é músico, né? Isso é importante mencionar também. Sim. Mas tu também já ganhei um dinheirinho com música. Mas não muito, não sou amador, mas eu amo o instrumento, amo muito música. Eu brinco sempre que é bom ser artista visual, porque enquanto trabalho dá pra ouvir muita música. Tu acha que a música dialoga muito com o teu trabalho por tu ouvir a música enquanto tu faz, então? Eu acabei de entregar um corpo de trabalho pra uma banda, assim, que eu fiz um trabalho sinestésico, assim. Eu pintei ouvindo o som.
Até o nosso amigo Doug registrou todo esse processo, foi maravilhoso. Então, Ele com ficou o bem trabalho legal. dele que é lindo de foto, né? Depois também pesquisem aí, pessoal que tá nos ouvindo e que tá nos assistindo também. Quem tá nos ouvindo só pelo Spotify pode pesquisar depois. Tem o vídeo do bastidor desse podcast no YouTube. Mas então, depois pesquisem lá, @o análogo, que ele é o Douglas. Possivelmente a gente vai conversar com ele aí um dia E desse. pesquisem também a banda, né? A banda Carmã, A Carmã, o Instagram Bom pra deles caramba, bom pra caramba. é @Carmã Quartet, né? E bate uma gurizada também emergente aí. E uma gurizada bem jovem, produzindo um CD de música de jazz instrumental, autoral, maravilhoso. Foi o primeiro CD deles. O primeiro CD dele chama Travessia. Tá sendo lançado agora esse mês, quer dizer, não sei que mês que isso vai pro ar. Mas... Depende se tá Quando assistindo. vocês estiverem ouvindo, é nesse mês. Nesse mês vai lançar. Novinho, só procurar. Então, sim, a música tem uma influência muito forte. E o tocar a música, essa coisa do improviso do jazz me fascina muito, porque quanto mais conhecimento, mais consciente tu vai passar a estar naquele momento de catarse, né? Onde como é que eu posso dizer? De maneira fácil vem de dentro. Né? Mais consciente tu vai estar para articular essa coisa bruta que vem, sabe, assim... Mas eu acho que o fenômeno do impulso, do ímpeto, essa coisa que vem, vai estar sempre presente. Sempre presente. O legal é tirar o suco melhor dessa pedra aí, né? Lapidar essa pedra bruta. Quando eu tô no processo tocando, que eu imagino que seja bem semelhante a isso que eu vou falar, no caso, ao teu processo. É muito massa que, conforme a gente vai ouvindo, a gente vai se identificando da nossa parte, né? Do que a gente faz, de qual é a nossa expressão, a gente vai enxergando Os na músicos, arte. né? Tipo, eu acredito que quem esteja nos ouvindo, que seja de algum outro ramo, talvez também ouça o que tu falou e pense assim, poxa, isso se encaixa muito bem com o que eu sinto praticando. Isso é necessário quando tá ouvindo alguma coisa, né? Tu precisa ouvir e adaptar pra tua realidade. Né? Isso é maravilhoso mesmo. Mas aí, quando o cara tá tocando, ele passa por no mínimo três estágios, né? Quando a gente tá fazendo as jam, por exemplo, quando a gente tá tocando uma coisa sem compromisso, que eles são basicamente... tipo, tu se identificar com... Tu é o ego, e às vezes tu é o super ego, que aí tu imagina tudo que tu tá fazendo, tudo que tu quer fazer, e às vezes tu é o id, que tu não sabe o que tu tá fazendo, só faz, entendeu? Foda-se. Interessante. Só tá fazendo. Eu imagino que a tua arte seja mais ou menos assim também, né? Sim. Tipo, e muitas vezes racional, e muitas vezes irracional, e muitas vezes super racional. Então, isso são características muito importantes para essa divisão que eu fiz entre heterônimos, né? Que foi uma coisa que foi influenciada pelo Fernando Pessoa, que, se eu não me engano, tem 5 ou 6 heterônimos diferentes, que eles chamam justamente de heterônimo, não alter ego, que eles são muito consistentes, concisos em como é que eu posso dizer, caráter, assim. Eles têm suas características pessoais bem definidas. Eu acho que ele teve muito mais do que isso, inclusive. Então, daí nessa hora, eu como é que eu posso dizer? Acordei assim hoje, sabe? Acordei assim hoje, às vezes estou assim já uma semana, um mês, tô com vontade de fazer tal coisa, vou lá e dou vazão para esse ímpeto. E daí... E é assim que eu vou me encaixando nesse fluxo que não pode parar, que a gente estava falando antes, né? O fluxo da rotina. Eu tento, como diz, né, uma máxima do Picasso, assim, quando a inspiração chegar, eu quero que ela me encontre trabalhando. Então, eu estou sempre no ateliê, alguma coisa vai acontecer de alguma dessas camadas, assim, do meu eu que quem chegar primeiro pega. Então... Melhor trabalhar sozinho, então, né? E se não tem o cara aqui do lado, ele já pega a inspiração dele. Aí não dá. Então tu diz para as pessoas que façam e se inspirem no processo, e não se inspirem e façam. Sim, façam e se inspirem no processo. Nossa, o que a ideia muda e transmuta durante o processo... eu estou desenvolvendo técnicas de trabalho que correspondam ao meu ritmo, como é que eu posso dizer, a voracidade da minha ansiedade, digamos assim, que às vezes são trabalhos que eu concluo em 2 horas,
3 horas, 4 horas em pé na frente da tela, sabe? Trabalhos super corporais, assim. Assim como tem vezes que eu levo 2 semanas pintando a mesma imagem, né? A música vai estar envolvida, às vezes eu fico em silêncio, né? Mas é isso que eu estou dizendo, todo o ambiente influi para mim. Eu acho que isso é uma questão muito importante da pessoa não... tu sempre vai ter um nível de cobrança em cima de ti mesmo, do que tu quer fazer, mas não se frustrar com isso, né? Porque cada momento vai ser um momento. Exatamente. E às vezes tu vai passar meses pintando coisas que tu não vai gostar tanto. E aí passar 2 dias pintando um negócio que tu vai achar sensacional. Exato. Isso e é natural, o negócio né? é que vai ter o próximo. Tem que ter o próximo. Esse é o lance de tu estar no estúdio produzindo. Porque como eu disse, apesar ou mesmo eu estando levando 2 horas para concluir uma obra, 2 semanas, 1 mês, durante esse processo vão surgir novas ideias. Esse é o... A arte é muito mais, a composição da arte é muito mais o processo dela do que o seu planejamento e execução, né? Isso é muito contemporâneo na arte, né? Tem um livro muito bom que se chama O que é um Artista. É uma autora, uma jornalista que entrevista as cabeças da arte contemporânea atual. Não me lembro o nome dela, desculpa, pessoal. Mas o nome do livro é O que é um Artista, com ponto de interrogação. Assim, E começa o livro, uma entrevista com o chinês Ai Weiwei, eu acho, se bem me lembro, mas eu sei que a primeira frase, assim, um quote que tem na primeira folha é assim, como é que eu vou dizer? Não quero saber da obra, me mostra o artista. Isso é ultra contemporâneo, por causa que a galera, então, o que eu acho e o que eu sinto é que se criou uma sensibilidade muito maior ao ambiente, o environment que a gente está cercado, que vão construindo a nossa vida. Esse é que é o lance, né? E o artista sai disso, ele emerge disso, né? Ele não está separado de jeito nenhum do chão, né? Está com os pés bem atrelados ao chão onde ele vive. E tentar fazer uma coisa que tá planejada na tua cabeça dentro de um ambiente que tu não tá confortável com aquela coisa que tu tá fazendo, nunca vai dar certo. Vai ficar torto. Nunca vai ter o processo ideal, né? As inspirações ideais. E vou te dizer, tem espaço para isso hoje em dia no mercado da arte. Essa é que é a beleza do mercado da arte, cara. Como eu vou dizer, é a beleza e o bicho-papão também, porque tem essa questão de que é o que eu acredito, que a arte é para todos, no sentido tanto do consumo e da contemplação quanto da produção, sabe? Para mim, a possibilidade de viver de arte é quase uma utopia, assim, porque exige um microcosmo de vida dentro da arte, quer dizer, tu tem que estar muito inserido na ideia de ir ver uma exposição. Isso tem que fazer muito sentido para ti, de tu olhar a obra de arte, entendeu? De tu conversar com o artista, sabe? De tu quando vai montar o teu negócio, tu caprichar no design, entendeu? Tu botar a obra de arte lá para dentro. Tu botar um som bom, tu ouvir uma música boa, é um desafio constante. E o bicho-homem é meio preguiçoso. Não culpo, beleza, tudo certo, mas por isso que eu estou dizendo, é quase uma utopia, porque exige uma vivência dentro da arte. Então... Eu acho uma coisa interessante de comentar também que o artista, ele é uma pessoa, né, cara? Ele não deixa de ser uma pessoa, ele não é um artista só, simplesmente. Uhum. Ele tem toda a rotina dele, ele acorda também, ele também toma café da manhã, sabe? Também almoça, também tá atrás de comida, tá atrás de inspiração. Uhum. E então, tipo, a gente pensar que a partir de certo momento eu vou ser artista, e eu vou passar a minha vida inteira a partir dos meus 23 anos vivendo de arte. Uhum. Não, entendeu? Não é necessariamente isso. Vou estar vivendo constante com a arte, eu vou estar com ela do meu lado. Uhum. Mas eu vou estar fazendo as mesmas coisas. Vou estar acordando de manhã, vou estar acordando de tarde, vou estar acordando quando for. Uhum. Eu acho interessante de não ter um cartão ponto muda bastante, assim. Claro. Porque tu consegue dar uma vazão maior pro ímpeto criador, sabe? Quer dizer, sim, eu tenho que estar sempre no estúdio. Tem muita disciplina envolvida. Pelo menos pra mim. Exatamente. Tem gente que não precisa disso, cara. E isso que é o bonito do mercado da arte, de não voltar a dizer. O mercado da arte permite essas coisas. Entende? O mercado da arte permite alguém que trabalhou 40 anos numa metalúrgica, soldando amortecedor de caminhão,
pegar e desenvolver um trabalho, sabe? E vender ainda é capaz até de ficar rico. Sabe? Mas ao mesmo tempo, como o mercado da arte permite, poxa, quem sai do colégio lá com 18 anos, entra na academia e começa a colecionar conquistas, assim, né? Diplomas e tal, e tocar a ficha e ir embora, virar um educador e coisa e tal. O mercado da arte é muito versátil, isso que é uma beleza. E quero dizer, eu ainda tô, né, tentando descobrir onde é que rigor técnico e ideia convergem, né? Porque às vezes tem, né, obras de arte de concepção técnica simplérrimas, assim, muito simples, mas que para entender tu não entende sem texto, sem discurso, né? Tu precisa de umas 3, 4 páginas, às vezes um livro para entender o negócio. Então vamos encaminhando para o final desse episódio, né? Então eu queria deixar aqui alguns pontos que foram levantados que eu achei muito massa, que são bem importantes, que é então o autoconhecimento, né? Isso. Acima de tudo. Acima de tudo, o autoconhecimento. E a busca, principalmente, desse autoconhecimento é muito mais do que assim, não, eu vou me pesquisar, vou me descobrir e daí vou fazer alguma coisa. Não é uma coisa, né? Que é um fim. É o processo do autoconhecimento. Eu queria ressaltar ainda que o autoconhecimento ele pode ser simplesmente a tua vivência contigo mesmo. Simplesmente tu entender teus processos às vezes sem tanto pensar nisso, só tu compreender o que tu faz, o que tu é, o que não te agrada, o que te agrada. Pode ser um processo simples também. Pode ser eu acho importante dizer tem isso. Tem gente também. que tem mais facilidade do que outras para se enxergar, assim. E tem muitas maneiras de se autoconhecer, muitas. E o mais importante, uma coisa muito importante, é que não existe uma maneira certa de se fazer isso e nem de se contar isso. Porque tanto a ciência quanto a espiritualidade, muitas vezes elas falam da mesma coisa com palavras diferentes. Então isso é maravilhoso porque dá a possibilidade de pessoas diferentes compreenderem essas dimensões da vida. E então o segundo ponto que eu queria levantar é o faça e se inspire no processo, né? Faça e se inspire no processo. Faça e se inspire no processo. Conheça artistas, vá a exposições, ouça música nova, pesquise música nova. Música é muito importante, música é ferramenta de arte com maior poder de alcance. Escutem coisa boa, escutem música nova, vão em shows, vão a teatro, consumam arte. E façam parte desse meio que vocês querem fazer parte, né? Então, se tu quer ser um artista, vá conhecer quem são os artistas, né? Vá descobrir os artistas. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Sabe como é que se obtém as melhores respostas pra qualquer coisa? Façam as melhores perguntas. Curiosidade, gente. Sabe? Pergunta mesmo. Assume a cara do bobo lá que chega sem saber direito onde é que tá e sai perguntando, sabe? Tira a vergonha da cara e abre o peito, sabe? A vida é curta e ela primeiro a gente faz as coisas para depois poder falar a respeito do que a gente fez. Só que se a gente não fizer nada, a gente não vai ter nada para falar a respeito, então, porra. Não temos tanto falando de ideias. Falando de ideias ou viajando na maionese. Tá bom, então. Muito obrigado pela presença. Valeu, gente. Obrigado pela recepção. A todos vocês que estão aí dentro desse corpo, né? Que dividem esse espaço. Muito obrigado pelas suas presenças. E alguma consideração final, então, para lançar? Essa eu já achei bem boa, a que foi feita agora, né? Mas... É uma honra estar aqui, gente. A Black Gate me impressiona desde o momento que eu conheci. Foi o momento que eu conheci vocês dois, gente. O que vocês fazem é magnífico, é essencial, é urgente. E eu desejo tudo de melhor, sinceramente. Nunca percam a fé. É isso aí, gente. Não tem como crescer em direção ao céu sem que as raízes cresçam em direção ao solo. E aí, pode bater o vento que for, que não vai derrubar ninguém. E o melhor, ir juntos. Todo mundo juntos, né? Isso aí, abracem os seus e vamos embora. Beleza, então, só para lembrar então a todos que estão ouvindo que apesar de que nós temos dois integrantes da Black Gate aqui falando, nós temos outros integrantes, né, que nos dão um suporte que a gente precisa para estar tocando todos esses projetos à frente, né? E uma base imensa de artistas que também estão colando junto com a gente, que é
Que é o que faz a gente querer fazer, né? Exatamente. Querer Isso fazer que é sozinho vida, né? ninguém quer. Essa que é a vida, né, Exatamente. Todo mundo que faz parte desse processo, inclusive quem tá ouvindo aí, quem vai estar compartilhando, porque foi uma conversa muito massa e a gente tem muita coisa boa pra tirar daqui. Então, não esqueçam de sei lá, se tu tá ouvindo isso no Spotify, tu adiciona aí na tua biblioteca, tu manda o link pro pessoal aí. Se tu tá assistindo no YouTube, deixa teu like. Se inscreve no canal. E é isso aí. Obrigado. Valeu, Até uma gente. próxima. Valeu.